Olá pessoal, espero que estejam todos bem, em segurança, todos aí em casa se protegendo. O objetivo desse vídeo de hoje é tentar esclarecer uma dúvida que um aluno me mandou esses dias atrás, mas que eu tenho certeza que não é apenas dele, é da maior parte das pessoas. E mesmo os estudantes, quando estão vendo esse assunto na escola, eu sei que assim, a gente começa o assunto apresentando a distinção, né, entre esses dois termos, mas ainda assim eu sei que é difícil entender. Além da gente confundir muito o que é ética e o que é moral, realmente a diferença entre as duas, ela parece muito nebulosa, e muitas vezes a gente vê assim no senso comum as pessoas, né, quando vão usar essas palavras, elas até fazem a separação das duas palavras, mas quando você vê a aplicação que elas pretendem, elas estão praticamente falando da mesma coisa. Então, afinal de contas, qual é a diferença entre ética e moral? No que elas se diferem uma da outra, né? Então, primeiro isso que eu disse, né, é muito comum essa confusão, ela deriva principalmente de uma questão etimológica, tá? Porque a própria palavra ética, se você for ver ela na sua origem grega, ela deriva de duas palavras praticamente idênticas, só muda a grafia delas, né? Você tem no grego o ethos e o ethos. Então, existe um problema etimológico relacionado a isso, não é o que eu vou aprofundar aqui hoje, tá? Depois você tem a questão também que a própria palavra moral, você não encontra essa palavra, exatamente essa palavra no grego, é uma palavra latina, mas enfim, a ética, enquanto uma parte da filosofia, ela surge desde, né, como eu já havia dito em outra aula, ela surge desde ali dos filósofos gregos, né? E ela vai evoluindo dentro da filosofia. Então, ao longo do tempo na filosofia, a gente acabou diferenciando ética e moral como duas coisas diferentes. E eu acho que é mais fácil você entender isso se você tentar se perguntar primeiro o que é moral, né? O que a moral é? É mais fácil de entender dessa forma, porque em nós o que se forma primeiro é a nossa moral, só para depois a gente chegar até a ética. Então, uma definição bem simples, mas um pouco mais formal do que é a moral, seriam todas as regras, todos os costumes que moldam o nosso comportamento e o nosso hábito, seja seu individual ou seja de uma sociedade, tá? Então, toda vez que você estiver falando sobre moral, você está falando principalmente sobre costumes e hábitos. Essas são as duas palavras principais para você relacionar com o termo da moral, tá? Então, são, por exemplo, os costumes de um povo, são os hábitos de um povo, os hábitos de uma sociedade, ou os costumes seus, os hábitos que você tem, o seu comportamento. Então, a moral está muito mais relacionada com a ação, o modo como a gente age em sociedade, tá? Só que essa ação, ela é baseada em valores que nós acabamos aprendendo da nossa própria sociedade. Então, desde o nosso nascimento, a primeira instituição social a qual a gente convive é a nossa família. Então, a nossa família ela vai começar, né, os nossos pais, enfim, as pessoas que nos criaram, elas vão começar a ensinar uma série de regras daquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Então, estritamente, a moral é um mecanismo que serve para a gente diferenciar o que é certo e errado dentro da nossa consciência. E a gente não nasce com ele, a gente vai aprendendo ele, como eu disse, primeiramente através da família, mas depois também quando você, por exemplo, quando a criança passa a frequentar uma escola ou passa a conviver com outras crianças que vêm de famílias diferentes, ela vai começar a ter na consciência dela contato com outros códigos morais que vão também acabar influenciando nos códigos morais dela, né, no código moral dela própria. Então, essa construção ela vai começando ao longo da infância e não para por aí, a gente vai acrescentando traços de código moral ao longo de boa parte da nossa vida. A questão é que existe uma certa tendência que a partir de uma época, principalmente quando você já atingiu uma certa maturidade, você tende a mudar menos, né, o seu código moral. Mas isso é só uma tendência, não é uma regra, né? Então, basicamente, a moral serve para isso. É aquele mecanismo da tua consciência que vai te mostrar o que é certo ou o que é errado a fazer em determinada circunstância, determinada situação. Ela serve para isso, tá? Só que de onde que ela vem, né? Como eu disse por primeiro, ela nasce da nossa criação, ela vem da nossa criação, ela vem da nossa família, tá? Isso quer dizer que, dependendo da cultura de onde eu vim, eu posso ter um valor moral diferente, né? Eu posso ter um código moral diferente. Então, a cultura onde a pessoa nasceu vai influenciar muito nos valores morais dela.
Não só isso, a época onde a pessoa nasceu. Porque determinados valores morais seriam impossíveis de existirem em uma determinada época, né? Devido a uma série de, enfim, uma série de circunstâncias históricas. Então, só para dar um exemplo, né? Para a moralidade de muitas pessoas aqui no Brasil, né? Por exemplo, 2 séculos atrás, a escravidão era aceita como algo comum, como algo aceitável, era uma coisa correta até de certo ponto, né, de certo ponto de vista. Então, para a moral daquela época, manter pessoas em regime de escravidão era algo certo, ou pelo menos não era algo errado, não havia nada de errado, né? Então, isso mostra que os valores morais eles tendem a variar não só de uma cultura para outra, mas também de uma época para outra, tá? Então, a época onde você nasceu, ela pode acabar influenciando na sua moral. Então, você pensa assim: será que as coisas que eu defendo hoje, que eu acredito serem certas hoje, será que se eu tivesse nascido num outro país ou em uma outra época, se eu tivesse nascido, sei lá, no século XV, será que eu também defenderia esses valores? Será que eu acharia que isso é o certo? Bom, como eu já falei que a moral não é uma coisa inata, a gente não nasce com ela, então a resposta é óbvia. Não seria assim. Dependendo do lugar onde você nasça e da época onde você tenha nascido, os seus valores morais serão de uma forma ou de outra, tá? A classe social pode influenciar nisso, né? Você tem questões políticas e econômicas do contexto de onde você foi criado que podem acabar definindo quais são os valores morais que você vai carregar para a tua vida. E como eu já tinha dito antes, né, a família é um elemento importante. E tem um elemento importante também, que é o elemento da religião. A religião ela pode influenciar na sua conduta moral, mas ela não é um fator exclusivo, não é um fator principal para isso. O que eu quero dizer? Que mesmo a pessoa que não tem a religião, ela também vai ter um código moral, tá? A diferença é que a religião ela vai acrescentar algo a mais. Ela vai usar, né, às vezes ali da fé da pessoa para acrescentar talvez um motivo a mais para você seguir determinado valor. Mas não é uma coisa que a pessoa precisa necessariamente ter uma religião para que ela tenha um código moral. O que nos leva à questão, né? Será que existem pessoas que sejam amorais? Será que existem pessoas que elas não saibam diferenciar o que é certo e errado? A princípio, quando a gente está pensando sobre isso, a gente poderia pensar assim, tá, a gente tem vários casos de pessoas que são pessoas criminosas, né, que passam boa parte da vida delas cometendo crime. Será que uma pessoa que está cometendo crime, ele simplesmente na mente dele, ele não sabe a diferença entre o certo e o errado? A gente teria duas hipóteses, na verdade, para explicar como que se dá a moral na mente de um criminoso, né? Qual é a primeira hipótese? Ele sabe que está fazendo algo errado, mas faz mesmo assim, né? Nesse caso, o comportamento dele é o que a gente chama de comportamento imoral, ou seja, a pessoa sabe da regra e mesmo assim ela vai contra aquela regra. A gente pode pensar de uma outra forma também, né? É quando, por exemplo, alguém faz uma coisa, sei lá, estou falando de um criminoso agora, mas uma pessoa qualquer, um amigo meu faz uma coisa que eu não concordo. Então, ele faz porque ele acha que é certo, porém, sobre os meus olhos, ou de acordo com a minha moral, aquele comportamento ele é imoral. Então a gente pode explicar dessa forma. Essa seria uma hipótese. A outra hipótese seria pensar que nesse criminoso que a gente está falando, alguém que, por exemplo, né, enfim, assalta pessoas, enfim, esse criminoso, talvez ele acredite, na mente dele, ele acredita que o que ele está fazendo é certo. Talvez ele acredite que as necessidades dele estejam acima do direito de qualquer pessoa de ter sua propriedade, algo do tipo assim. Nesse caso, na moral dele, ele acha que ele está correto, né? Então, dentro da moralidade dele, ele estaria agindo corretamente. Então, a gente percebe um problema aí, que você vai ter dentro de uma sociedade morais conflitantes. Então, você vai ter, por exemplo, vários indivíduos que talvez não concordem com o mesmo comportamento, porque o código moral deles é diferente, ok? Então, tudo isso que está falando até agora, está falando sobre moral. Porém, o que é então a ética? A definição mais simples do que ética é, né, se fosse resumir da maneira mais simples, porém formal, é dizer que a ética é uma ciência que estuda os fundamentos da ação moral. Se for para resumir mais ainda, eu diria que a ética é o estudo da moral, simples assim. Como que eu adiantei aqui? Então, da maneira mais simples, seria dizer que ética é o estudo da moral, ok?
A ética, que é a parte um pouco mais difícil de você entender, porque primeiro tem que pensar da seguinte forma: se ela é um estudo, se ela caracteriza então um tipo de ciência, então a princípio ela deveria ser neutra, tá? E eu me baseio muito nesse livro aqui, desse professor chamado Adolfo Sanches Vasquez, onde ele insiste muito nessa questão da gente pensar a ética como sendo uma ciência que ela não tem a função de dizer para a gente o que é certo e errado. A função dela é fazer a gente analisar e entender da onde vieram os valores morais, por que eles são diferentes, por que eles, né, sofrem mudanças de um povo para outro, de um contexto para outro. Então, para esse professor, o Adolfo Sanches Vasquez, a ética tem uma função de análise da moral. Ela serve para a gente entender melhor da onde vieram os nossos códigos morais, os nossos valores morais. Porém, apesar dela ser, né, um tipo de reflexão, ela, né, seria uma reflexão neutra nesse caso, ela também pode ser entendida de uma forma um pouco mais prática, como se ela tivesse uma atividade mais prática. De qual forma? A gente pode entender que a ética ela é uma reflexão dos seus princípios, então ela pode fazer com que você passe a avaliar os princípios morais que você tem, e até mesmo para perceber se eles realmente estão corretos ou não. Por quê? Porque a ética, diferente da moral, ela, teoricamente, ela não deveria depender de um contexto cultural. Ela deveria depender de uma outra coisa, a nossa capacidade de raciocinar. Então, a ética, ela seria uma criação da própria razão. É quando a própria razão tenta entender melhor, tenta compreender melhor os valores que norteiam o que é certo e errado. Tá, calma lá, vamos tentar deixar isso mais simples. Eu vou tentar pegar um exemplo, talvez tenha um exemplo um pouco polêmico, né? Nos últimos anos, se tornou comum nas discussões envolvendo gêneros, por exemplo, mulheres que dizem, por exemplo, que todo homem é machista. E, obviamente, quando alguém faz um enunciado como esse, provoca muitos ânimos e muita discussão. Mas vamos pensar um pouco sobre o que é esse enunciado, não do ponto de vista lógico dele, porque alguém poderia argumentar que para toda regra existe uma exceção, tudo bem, mas esse enunciado ele não tem uma função lógica, ele tem uma função moral, de fazer uma análise moral. Por exemplo, de que é um fenômeno bastante concreto, a gente pode verificar isso bem facilmente, de que a gente nasceu numa sociedade que ela é permeada por uma espécie de um machismo cultural, né? Então, a nossa cultura, a gente foi criado, tanto os meninos quanto meninas, com uma certa normalização, uma certa normatização do machismo. O que eu quero dizer com isso? Que o machismo sempre foi entendido na nossa cultura como algo normal, como algo correto. Então, comportamentos machistas, eles foram, por boa parte do tempo, né, da nossa história, aceitos como algo normal. Então, por mais que a pessoa acredite que ela não seja, de fato, né, no caso, a gente está falando principalmente aqui do garoto, do homem, né? Por mais que ele acredite que ele não seja de fato machista, o fato de ele ter crescido numa sociedade que tem esse comportamento, isso acabou influenciando ele, né? Alguns mais, outros menos. O que entraria então a ética nesse caso? A ética seria o quê? Uma capacidade de você avaliar se, por exemplo, seus comportamentos, né, o seu modo de agir com relação às mulheres na sociedade, se eles estão reproduzindo esse machismo ou não, porque muitas vezes isso pode ser uma coisa inconsciente. Talvez a gente nem tenha percebido, né? Talvez nem perceba. E às vezes acredita que não é, por exemplo, machista, que é esse exemplo que eu estou dando, mas porque não pensou bastante, porque se refletiu bastante, vai chegar nessa conclusão. Então isso é só um exemplo para mostrar que a ética ela pode fazer você racionalizar sobre os seus costumes, sobre os seus hábitos. Lembra que eu falei que essas são as palavras mais importantes para entender a moral? Então a ética pode fazer você racionalizar sobre a sua moral para você perceber se realmente você está se comportando de uma maneira que é de fato correta. E daí qual que é o critério para isso? Não vai ser um critério cultural, não vai ser um critério religioso, não vai ser um critério dessa espécie, vai ser um critério racional. Se é possível defender racionalmente determinado comportamento. Eu acho que essa é a forma mais interessante de você pensar o que é a diferença, né, entre a moral e a ética. Vamos usar esse quadro aqui, espero que a minha imagem não esteja tapando, mas acho que não, eu não consigo ver aqui no meu programa. Vamos usar esse quadro então para tentar deixar isso um pouco mais claro. Vamos comparar aqui algumas questões. Então, por exemplo, a moral, ela diz respeito, então, a um código de comportamento. Quando você fala assim, minha moral, meu código moral é sobre a maneira como você se comporta em sociedade, tá?
Já a ética, ela é uma ciência do comportamento. Ela surge para estudar como que e por que nós agimos de tal forma ou nós consideramos tal coisa certa ou tal coisa errada, né? É, a moral tem mais a ver, então, com o agir. Ela está relacionada com as ações, com as decisões. Já a ética está mais relacionada com o refletir, né, com o pensar sobre. Então, se por um lado a moral vai fazer com que ela vai definir como eu devo fazer, a ética ela vai fazer você pensar por que eu devo fazer, qual que é o princípio que norteia a minha decisão. Né? Esse princípio é certo mesmo, é correto mesmo? Ele é defensável racionalmente? Então essa é uma forma de entender também. Como eu disse, então, a moral ela nasce da cultura, então dependendo da cultura de onde você veio, você deve ter um tipo de comportamento específico e tudo aquilo que envolve cultura, como religião, como comportamento, como sociedade, enfim. E já a ética ela nasce da razão. Aqui tem um ponto bastante polêmico, tá? Que eu não vou aprofundar agora, não é o objetivo, mas existe uma grande discussão porque envolvendo essa questão da razão. Porque alguém poderia argumentar, tá, e que definição é essa de razão que a gente vai usar para definir o que é, de fato, um valor ético? Ao definir a razão, a gente não cai no problema também de definir a razão a partir da minha cultura? Ok, isso é um grande problema, mas fica para uma outra hora, tá? A gente pode analisar isso mais à frente numa outra aula. Eu acho que o mais interessante aqui, ó, é a gente comparar da seguinte forma: moral são valores herdados. Então, os valores morais, você não nasce com eles e você absorve eles no teu meio social. É uma coisa que você meio que pega dos outros, digamos assim. Já a ética não. A ética trata de valores construídos. Como eles passaram pela tua avaliação, né, você pensou sobre aquilo e você avaliou aquilo que você faz, a maneira como você se comporta, os valores que a ética vai trazer para você, eles foram construídos com base em você mesmo, né, com base na sua capacidade de raciocínio. Isso é muito melhor para uma sociedade do que isso. Por quê? Porque quando você faz uma coisa simplesmente porque alguém te mandou, simplesmente porque alguém te ensinou que aquilo é certo, o resultado vai ser um. Agora, quando você faz uma coisa, quando você faz o que é certo, porque você chegou na conclusão de que aquilo é o certo, você percebeu através do teu raciocínio que o certo é tal coisa, você não vai precisar de ter sempre alguém te vigiando, ter sempre alguém te punindo para que você faça o que é correto, para que você siga a lei, enfim, para que você trate os outros de maneira correta, para que você não discrimine os outros. Percebe a diferença? A moral é muito frágil se a gente comparar com a ética, né? Se a moral ela é simplesmente uma coisa que você absorveu do teu meio, vai se tornar muito mais forte, você vai ter um comportamento, um tipo de decisão muito mais forte, mais sólida, muito mais incorruptível, se você racionalizar sobre isso e construir esses valores através da ética. Tá? Por fim, só queria deixar um comentário para vocês não tentem definir ética, ou melhor, não tentem diferenciar ética e moral a partir desse conflito entre individualidade e coletividade, porque você sempre vai cair num erro. O que eu mais vejo são os alunos falando da seguinte forma, que moral é o que o indivíduo pensa ser certo e ética é o que a sociedade pensa ser certo. Tá errada essa definição, tá? Porque você tem ética e moral tanto no indivíduo quanto no coletivo, nos dois casos. Então, existe sim uma moral pessoal e também existe uma moral de um grupo, de uma sociedade. Assim como existe o processo de você, enquanto indivíduo, pensar sobre as suas ações e tentar melhorá-las, isso seria parte do que a ética faz. Só que a ética ela não acontece sozinha, ela também acontece na interação com as pessoas, na discussão, em tentar definir o que é certo e errado, né? Na argumentação. Então a ética também você vai encontrar ela na coletividade. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, assim, você enquanto indivíduo, você tem a experiência moral e ética, e o coletivo da sociedade também tem. Então não pense dessa forma que você vai te confundir, ok? Pessoal, eu espero então que isso tenha ajudado um pouco a esclarecer. Caso não tenha ficado claro ainda, me mande pergunta, faça uma questão talvez um pouco mais objetiva ou peça para explicar um ponto que não tenha ficado claro, que eu volto a falar nesse assunto, porque ele é bem importante, é uma temática super relevante, né, para quem vai prestar concursos ou fazer provas com vestibular e Enem. Então eu espero que tenha acrescentado um pouco aí essa discussão. Um grande abraço e até a próxima.